Aleluia, Jesus. Glórias, 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 aleluias. Louvado seja o nome, Pai. Glórias, 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 aleluias. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada, Pai. Obrigada por cada vida que já estão lá do outro lado para ouvir da tua palavra, da tua porção, a tua palavra que é vida, que transforma, que cura, que renova, que neste momento, Pai, pelo poder do Espírito Santo, vai tocando nas pessoas, vai entrando em todos os lugares, Pai, vem Espírito Santo, toca os meus lábios, minha mente, meu coração, para que eu venha ser canal, instrumentos nas tuas mãos, que eu diminua e o teu Espírito Santo venha crescer cada vez mais em mim, Pai, em nome de Jesus. Para falar o coração dos teus filhos, da tua igreja, Pai, no nome de Jesus, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor. Eu te glorifico porque não há outro além de ti, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Glórias, 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 aleluias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Uma boa tarde a todos. E depois aqueles que vão estar ouvindo à noite, à tarde, a qualquer momento, eu não sei que horas que você vai estar ouvindo esta palavra que é abençoada, a palavra de Jesus. Jesus é vida. Jesus é vida e a vida está chegando até você neste momento, com alegria, com saúde, com paz, com amor, tranquilidade. Eu não conheço, mas Jesus conhece. A palavra do Senhor diz que os olhos dele estão voltados para toda a terra. Ele contempla a minha e a sua vida, ele contempla. Louvado seja Deus, Pai, louvado seja Deus. Neste momento, meu Pai Todo-Poderoso, eu lhe peço que vá aos hospitais, nas UTIs, enfermarias, nos quartos, clínicas de recuperações, nos asilos, aonde estiver uma vida sofrendo, acamada, tantas vidas sofrendo, Pai. Em nome de Jesus eu clamo a Ti. Nos presídios, as pessoas que estão viajando na estrada, dê livramento, Pai. Dê livramento às pessoas, Pai, no nome de Jesus. Livra, envia os Teus anjos para livrar, guardar de todo mal. E eu peço agora que repreenda todo principado, toda potestade caia por terra, no nome santo de Jesus. É no nome de Jesus que eu clamo, que eu intercedo por toda a tua igreja, por todos os meus irmãos, independente de denominação, os meus irmãos católicos, evangélicos, qualquer a religião que ele busque e confesse Jesus, somos todos irmãos, porque o único Pai é aquele, o Pai de Jesus. Quando Jesus ensinou os seus discípulos, ele disse: Pai nosso que está no céu, o Pai nosso, somos irmãos, somos uma família. Louvado seja Deus, que esse Pai nosso que está no céu, e santificado seja o nome dele, porque o nome dele é santo. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e livra-nos de todo mal, sempre. Amém. Essa foi a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos quando eles falaram: Mestre, nos ensina a orar. Mestre, nos ensina a orar. E ele ensinou: Pai nosso. Quando for pedir, pede: Pai nosso que estais no céu. Tem um Pai meu, um Pai seu, porque ele é o nosso Pai. Ele está no céu. Peça agora, nessa tarde. Peça em nome de Jesus. Eu não conheço qual o teu problema.
que situação que você está vivendo neste momento, que está te deixando triste, angustiada, mas o nosso Pai que está no céu, Ele não quer ver você triste, Ele não quer nos ver triste. E eu venho para profetizar a palavra dele, que está no Evangelho de Lucas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, acompanhar, porque é tão bom, a palavra dele é vida. Jesus é vida, glórias, glórias. No Evangelho de Lucas, o doutor, o médico amado, Paulo, quando se referia, fala Lucas, o médico amado. Glórias a Deus. Então, no Evangelho de Lucas, o capítulo 7 e o versículo 11, que chamou muito a minha atenção, que diz assim: e aconteceu, vírgula, pouco depois. Olha só. E aconteceu, vírgula, pouco depois. Aconteceu o quê? E pouco depois do quê? A palavra de Deus, de Jesus, ela é cheia de mistérios para nos revelar. Por isso que nós temos que ler tudo, antes e depois, para nós compreendermos. Aconteceu pouco depois, ir ele à cidade de Naim. Mas aconteceu pouco depois, porque pouco ele tinha saído de uma outra cidade. E o que eu falo para você nesta tarde é que Jesus é aquele que sai de uma cidade e vai para outra cidade. Eu estou aqui em Bombinhas, Santa Catarina. Mas Jesus, eu não sei qual a cidade que você está neste momento me ouvindo. Mas Jesus é aquele que saiu de Cafarnaum, que nós vamos ver que ele estava em Cafarnaum. Ele fez grandes coisas lá em Cafarnaum, que foi isso que aconteceu pouco depois. Louvado seja Deus, ele está chegando aí na tua cidade. Louvado seja Deus, eu profetizo aonde você estiver neste momento. Jesus está chegando, ele sabe o teu endereço. Deus, ele é todo poderoso, ele sabe. E Jesus, quando estava em Cafarnaum, se você voltar um pouquinho os versículos anteriores, vai falar do centurião de Cafarnaum. Esse centurião, a Bíblia vai nos dizer que tinha um servo na casa dele que estava muito doente, muito enfermo. A adversidade tinha chegado na casa desse centurião, porque é triste a gente ver alguém que a gente ama, que a gente gosta, que está ao nosso lado, com problema, e esse centurião estava com esse problema. Esse centurião, um homem que tinha muitos ali soldados, era um homem importante, uma patente, porque era acima de 100 soldados, depois de 100 para cima. E ele tinha muitos soldados ali ao seu dispor, muitos servos, e a Bíblia vai nos relatar que se encontrava na casa dele um servo dele, um funcionário dele, ali muito doente, sofrendo. E esse centurião, a Bíblia vai nos dizer que ele não era judeu, não. E Roma, a gente sabe que Roma não era muito fã de Jesus, não. O Império Romano não gostava muito de Jesus, não, porque Jesus veio para quebrar todas as leis do fariseu, do zebuseu, toda aquela coisa. Jesus veio para fazer tudo diferente, mostrar o poder do Pai dele, desse Deus Todo-Poderoso. Mas esse centurião, ele respeitava, e nós vamos ver aqui como ele respeitava a autoridade de Jesus, mesmo ele estando ali servindo ao Império Romano, porque ele era um centurião, ele servia ao Império Romano. E o Império Romano detestava, queriam matar, que nós vamos ver que mataram Jesus. Mas ele não. A Bíblia vai nos falar aqui, o Evangelho fala aqui para nós, que ele fez até uma sinagoga para o povo adorar. Louvado seja Deus. E o que a Bíblia vai nos ensinar aqui? Vai nos mostrar tamanha fé que chamou a atenção até do próprio Jesus. Ei, nessa tarde, que a tua fé venha chamar a atenção de Jesus, como a fé desse centurião.
chamou. Jesus fala lá na frente no versículo. Digo, no versículo 9, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Desse centurião, porque ele vai falar. Os anciãos foram atrás para falar para Jesus, ele chegando ali em Cafarnaum, todo mundo que sabia que onde Jesus chegava, em toda a cidade, toda a multidão ia atrás de Jesus, porque via o poder de Jesus. E é assim onde chega Jesus. E nessa tarde, Jesus está chegando aí na tua cidade, no teu lar, na tua casa, no teu trabalho, aonde você está, eu não sei, mas Jesus sabe. E aí os centuriões, os mais velhos, foram lá, os anciões foram lá para falar para ele que aquele homem, que aquele centurião tinha ali um servo muito doente. Mas aí o centurião, se sentindo indigno, manda outros jovens ir falar para Jesus, vai de encontro com Jesus e fala: olha, eu não sou digno de que entre em minha casa. Eu não sou digno. Olha, reconhecendo a santidade. Jesus era homem, mas ele estava ali reconhecendo: eu não sou digno que você entre em minha casa, Jesus. Reconheceu o poderio de Jesus. Ele falou: eu sou homem de autoridade. E se eu mando um soldado ir, ele vai. Se eu falo para o soldado venha, o soldado vem. Perdoe esses barulhos. Se eu falo para o soldado faça, ele faz. E assim eu sei, Jesus, da sua autoridade. Basta uma palavra sua. Olha, ele estava reconhecendo, esse centurião estava falando para Jesus: olha, não precisa nem ir na minha casa, porque eu não sou digno. Basta uma palavra. E ele estava certinho, porque realmente Jesus, basta uma palavra. Ele não precisa descer do céu, sair do trono dele. Basta uma palavra. Ele pode enviar anjo, ele pode falar. É por uma palavra. É por um sopro. E aí que lindo, versículo 9 vai falar: digo-vos que nem ainda em Israel. Olha, chamou a atenção de Jesus. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e disse para toda a multidão: ei, Jesus, nessa tarde que você vai parar para ouvir essa palavra maravilhosa, essa palavra gloriosa que eu profetizo em nome de Jesus na sua vida. Eu profetizo porque a palavra de Jesus, ela é vida. Jesus é vida, onde ele chega, ele é vida. E está chegando vida aí na tua casa hoje. Eu não sei qual é a situação que se encontra no teu lar, no teu trabalho, na tua família, eu não sei. Porque o problema aqui desse centurião de Cafarnaum, não fala o nome dele, só fala o que ele era, um centurião, e fala a cidade dele, que era de Cafarnaum. Só isso que o texto aqui revela para nós. Mas nos revela que ele tinha um servo que estava muito doente, moribundo. Moribundo, estava muito doente, e ele reconhece a autoridade de Jesus. E Jesus fala para ele. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo enfermo curado. Ei, seja qual for o problema, basta uma palavra. O Senhor, ele dá ordem. Muitas vezes a gente fala assim: ai, eu tô aqui no meu trabalho. Peça do seu trabalho. Basta uma palavra. Deus, ele ouve. Ele ouve. Deus, ele é maravilhoso. E prosseguindo, o que aconteceu depois? Pouco depois, olha o que aconteceu. Ele entra em outra cidade. Agora ele entra lá na cidade de Naim. E sabe o que Jesus vai encontrar naquela cidade de Naim? Na cidade de Cafarnaum, ele encontrou alguém doente, moribundo, sofrendo, acamado, e o centurião e todos os familiares, aquelas pessoas sofrendo. Só que agora nesta cidade,
Jesus encontra a morte. Olha, Jesus encontra a morte, porque Jesus é a vida. Jesus é a vida. E quando Jesus sai de Cafarnaum e entra em Naim, ele vai encontrar a morte, porque a Bíblia vai nos dizer que eles entrando na cidade, no portão, Jesus estava vindo com uma multidão. Olha só, que lindo. Uma multidão acompanhando a vida. E tinha visto a vida ali curar, porque aquela pessoa, aquele servo estava enfermo, mas Jesus, que é vida, curou. E toda aquela multidão que estava com Jesus viu Jesus curando, porque ele é vida. E aí essa multidão está entrando em Naim, na cidade de Naim, e vai se deparar com um cortejo fúnebre. Eles vão se deparar, tem uma multidão vindo e uma multidão saindo da cidade de Naim. Jesus entrando e outros saindo. Aquela mulher saindo com seu filho morto. Uma viúva, olha só, uma viúva, ela já tinha feito esse trajeto outras vezes. Imagina o sofrimento dessa mãe, agora fazendo o mesmo trajeto, tendo que sair fora da cidade para enterrar o teu filho. Ela estava ali enterrando o seu tudo, porque ela já tinha perdido o marido e agora ela perdeu o filho. E tinha uma multidão vendo aquela mulher passando todo de novo o sofrimento. E talvez é assim, tem uma multidão olhando para você e vendo você viver novamente um problema. Eu não sei o que você está vivendo novamente. Aquela mulher estava vivendo novamente o caminho, um trajeto fúnebre. Imagina a dor, a angústia, o sofrimento dela. Quem já enterrou alguém que ama sabe, é muito triste, é muito doloroso. Ela já tinha perdido o seu esposo, agora ela está enterrando, ela está levando o cortejo. E aquelas pessoas que estão ali do lado dela não podia, até queria, porque eu tenho certeza que do lado dela tinha amigos verdadeiros, amiga, familiar querendo ajudar. Mas o marido ela não tinha mais, o filho não tinha. Não fala se ela viúva, ela ficou viúva, ela não tinha mais, perdeu marido e seu único filho. Talvez a amiga estava te querendo ajudar, resolver, mas era uma coisa impossível, não tinha o que fazer na vida dela. E às vezes é assim na nossa vida. Tem momento que nós não conseguimos. Há momentos na nossa vida que nós não conseguimos fazer nada para ajudar aquela pessoa. Ninguém podia fazer nada, aquela multidão ali, veja. E muitos ia com os seus discípulos, e quando chegou perto da cidade, levaram o defunto. E ela ia com uma grande multidão. E vendo-a, Jesus, quando viu ela, se moveu de íntima compaixão. Ei, Jesus é aquele que quando ele olha para nós, para o nosso sofrimento, porque ele olhou, ele viu o sofrimento dela. E ele se moveu de íntima compaixão. Se moveu, nós lembramos agora, me lembrei, que ele chorou por Lázaro. Jesus é aquele que ele sente a minha e a sua dor, o nosso sofrimento aqui. Ele se moveu de íntima compaixão. Ei, o Senhor tem compaixão de você. Ele tem compaixão desse motivo, dessa causa, desse sofrimento que você está passando. Mas ele está entrando agora, ele entrou, ele está indo de encontro com você. E todos que estão do teu lado verão, eu profetizo em nome de Jesus. Porque tinha uma multidão com aquela mulher. E todos que estavam ali naquele cortejo levando aquele jovem, chorando, porque era normal também. Tinham as carpideiras que choravam. Todos
Mas ei, ela se encontrou com a vida. Aquele jovem que estava morto, ele se encontrou com a vida, com Jesus, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que ele toca no caixão, no esquife. Ele toca ali. Oh, glórias a Deus. Ei, tudo que está morto na tua vida, Jesus está tocando agora. Jesus está tocando agora. Glórias, glórias, glórias. Jesus está tocando agora. Jesus está tocando agora. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus está tocando agora, neste momento. E a Bíblia diz que ele tocou. Ah, glórias, 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 glórias. E falou para aquele jovem: levanta-te. Ei, eu não conheço a sua circunstância, a sua situação, mas Jesus está falando. Ele entrou na tua cidade agora. Ele entrou na tua cidade, ele entrou na tua casa, ele entrou nesta circunstância, ele entrou nesta situação, ele entrou neste problema e ele está falando agora: levanta-te, levanta-te. Glórias, glórias, glórias. Eu profetizo no nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Eu tomo posse na minha vida, na minha casa. Eu creio que ele já entrou na minha casa, nas minhas situações, e eu profetizo: toma posse, creia. Jesus é maravilhoso. Por onde ele passa, passou em Cafarnaum, resolveu o problema do centurião. Entra em outra cidade aqui e resolve. Se é enfermidade, ele cura. Se é morte, ele dá vida, ele ressuscita. Ei, o que falaram para você que está morto? O que tem morrido na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento? O que está morto? O que está morto? O Senhor fala para nós neste momento: levanta-te. Eu estou ressuscitando sonhos, projetos, casamentos. Jesus é aquele que ressuscita. Situação financeira, ele ressuscita também. Não existe impossível para Jesus. Toda aquela multidão que estava ali com aquela viúva de Naim, que talvez queria ajudar aquela mulher, aquela pobre mulher, era impossível. Para eles era impossível. Era impossível para aquela mulher. Era impossível para aquele morto. Mas para Jesus não, para Jesus nada é impossível. Nada é impossível. Sabemos aqui nesse mesmo Evangelho de Lucas, lá 37, no capítulo 37, perdão. Perdão, me desculpe. Ele fala para Maria: haverá alguma coisa impossível para mim? Ele disse para sua filha. O anjo falou para Maria, mãe de Jesus, que ela iria engravidar. E ela falou: como? Porque ela era virgem. Ele falou: há alguma coisa impossível para mim? Há alguma coisa impossível para Deus? Não. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez lá com Maria, realizou, porque ela era virgem, engravidou. Não existe nada impossível. Não existe nada impossível para Jesus. Ela concebeu. O que era impossível para ela era engravidar, porque tinha ali a impossibilidade dela era a virgindade. Como alguém virgem fica grávida? Só Deus para fazer isso, porque o Espírito Santo veio sobre ela. Veio sobre ela. Não há o que Jesus não possa fazer. Ele faz. Veja, o servo do centurião estava muito moribundo, estava doente, sofrendo. Jesus curou. Agora, esse jovem estava morto. Ele estava morto. E Jesus
falou: levanta-te. E ele sentou, começou a falar, voltou para a casa dele com a mãe dele, ressuscitou aquilo, deu vida e esperança para aquela mãe. Ei, tudo isso que você viveu uma vez e está vivendo novamente, porque ela tinha vivido isso, esse trajeto fúnebre com o marido. Ela fez esse cortejo triste. E talvez tenha alguma situação que está se repetindo na tua vida. Tem situação ruins se repetindo na sua vida. A situação ruim que se repetiu aqui na vida dessa viúva foi a morte. Um dia ela viu o esposo morto e caminhou. Aí se repetiu, agora ela está com o filho. Ei, o Senhor põe fim hoje, no nome de Jesus, nessa situação repetitiva de sofrimento. Hoje, em nome de Jesus, eu profetizo na sua e na minha vida, porque eu tomo posse da palavra de Jesus, que ela é vida, ela é poderosa. Eu creio. Tudo que Jesus fala para nós, Ele cumpre. Tudo que Jesus promete, ontem eu ministrei. Ele tinha profetizado para Agar e para Abraão que ele honraria Ismael, e nós vimos, ele fez Ismael uma grande nação. Tudo, Sara era infértil, ele realizou, era outra também impossibilitada de gerar. Não há impossível para Deus. Ei, se levanta hoje deste lugar, se levanta hoje em nome de Jesus. Se levanta em nome de Jesus. E o versículo 16: e de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: a um grande profeta se levantou entre nós. Um grande profeta se levantou entre nós. Esse grande profeta que está se levantando hoje é Jesus. É o maior profeta de todos. Não existirá profeta maior que Jesus, o maior profeta que gerou outros profetas. Quanto Jesus fez profetas, João Batista, Paulo, Pedro, tantos profetas. Ah, glória a Deus, se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Ei, Deus visitou o seu povo. Eu profetizo, Deus visitou o seu povo. Esse povo somos nós, eu e você, a minha casa, a sua casa, a nossa família. Deus visitou. Leia, vamos ler que é maravilhoso. Vamos ler e profetizar. Profetiza aí na tua casa, no seu trabalho. Se você estiver no carro ouvindo, profetiza aí. Olha só que lindo. E de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E Deus visitou o seu povo. Glórias, 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 aleluias, aleluias. Oh, glórias, glórias, aleluias, glórias, aleluias. E o que nós vamos aprender, que o Evangelho quer nos ensinar hoje? Aquele centurião, veja bem o que a palavra do Senhor hoje vai nos ensinar. Ele representa eu e você, a igreja, porque ele intercedeu por aquele que estava doente. E o Senhor fala hoje para nós: interceda, porque Deus ouve. Jesus se comoveu. E quando nós intercedemos, porque aquele centurião intercedendo ali, vendo a grandeza e o poderio da autoridade de Jesus, e ele intercedeu. Jesus falou: nossa, nem em Israel eu vi tamanha fé. Eu estou indo já para a tua casa. Oh, glórias! Ei, por quem você tem intercedido? Como o centurião romano. Ei, o centurião de Cafarnaum. Oh, glórias, glórias, glórias!
Ele intercedeu pelo servo dele. Ei, Deus está vendo você interceder. Ei, glória a Deus, nós temos que ser esta igreja que intercede, que implora, que roga. Ele rogou. Ele rogou. E quantas vezes você está clamando, pedindo? Talvez essa viúva, talvez essa viúva, porque vamos aqui agora para a viúva um pouquinho, vamos trabalhar com os dois, aprender com os dois. Ele intercedeu e ele viu. Você acha que essa mãe também não pediu a Deus, fez as orações dela naquilo que ela cria? Sim, ela deve ter levado ao médico, ela deve ter feito muita coisa para o filho não morrer. Mas tem coisas que a gente faz, mas não tem jeito. Para ela não teve jeito. Para ela, aquela circunstância não teve jeito. Teve que vir a morte, o fim. Mas ei, Jesus é aquele que ele vem. E ele não chega atrasado, ele chega na hora certa. Talvez, quando ela viu Jesus, ela falou, puxa vida, por que Jesus não chegou antes? Imagina a cena. Ela está saindo. E aí eles avistam, porque Jesus, toda a circunvizinha, todas as cidades vizinhas ali, ficou sabendo e sabia do poder das curas de Jesus, certo? Todas, era tudo pequeno ali pertinho, as cidades eram pertinhas. E eu imagino ela olhando, vindo Jesus com seus discípulos e a multidão, e ela falando, mas agora, por que ele não chegou antes? Eu imagino ela, não está escrito aqui, mas eu imagino ela olhando Jesus vindo e ela falando, meu Deus, por que ele não chegou antes? Porque ela não sabia, né? Ei! E aí Jesus se aproxima dela, se aproximou do caixão, do esquife, pôs a mão, tocou ali. Ei! E toda aquela vizinhança deve ter pensado a mesma coisa, né? Falou, meu Deus, olha lá Jesus, por que ele não chegou antes? O menino não teria morrido. Ei, Jesus está chegando agora e nunca é tarde, ele chega no momento certo. Não se desespere quando está demorando. Jesus, ele não se atrasa. Jesus, ele não se atrasa. Ele não se atrasa. Jesus, ele não atrasa. Marta e Maria, como eu falei lá do Evangelho, elas pensaram, Jesus, se eu tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Não foi isso? Ei, Jesus chega na hora certa. Jesus, ele chega na hora certa. E a hora certa é agora. A hora certa é já. Ei, Jesus conhece teu sofrimento. Jesus é aquele que vê. E eu sei, é natural. Às vezes a nossa fé, ela fica tão mexida que a gente pensa, a gente fica assim, tão incrédulo. Ou às vezes a gente se sente indigno. Eu não sei se você está se sentindo pequeno, se sentindo indigno ou incrédulo. Porque o centurião, ele se sentiu pequeno, indigno, né? Mas ele reconheceu a autoridade do mestre. A autoridade daquele homem que todo o Império Romano quis e matou. Mas ressuscitou, ele é vivo, Jesus está vivo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Todos esses milagres aqui, ei, você pensa que eu já não pensei assim, aquele tempo, né, já tive pouca fé, ei,
Um dia eu fui incrédula, mas depois eu aprendi, tendo experiência com esse Deus, por isso que eu entro aqui. Por isso, Deus, antes de colocar esse ministério na minha mão, Ele me mostrou maravilhas, glórias, Ele me mostrou o poder dEle. Eu já contemplei muitos milagres, muitos, e a cada dia eu sei que vou viver grandes coisas, porque Ele faz. Veja, quando eu comecei o ministério, a primeira visita que eu fui fazer com o meu pastor, e eu não compreendia a primeira visita. Eu entrei numa casa, eu tinha ministrado a palavra, meu pastor chegou e falou: hoje nós vamos fazer uma visita. Não sei se ele se lembra, porque meu pastor, ele me acompanha também lá de São Paulo. E nós fomos fazer uma visita. E eu cheguei lá e me deparei com uma jovem que tinha tentado tirar sua vida com depressão. E eu tinha vivido isso porque minha filha tinha tido uma depressão. E eu já testemunhei para vocês da depressão da minha filha, que a Alessandra me ajudou muito, foi um vaso maravilhoso. Minha filha teve aquela depressão e quando eu entrei naquela casa, eu não vi a menina, eu vi o que eu tinha vivido antes quando eu cheguei na minha casa e vi minha filha naquele estado. Desesperador. Desesperador. Mas aí, como eu tinha visto a mudança, a minha filha saiu da depressão, Deus curou, Deus fez o milagre. Eu pude falar com autoridade para aquela mãe e para aquela avó. Para aquela mãe e para aquela avó. Falar com autoridade, Deus é o mesmo. Deus é aquele que cura a depressão. Deus é aquele que restitui trabalho. Deus é aquele que faz grandes coisas nas nossas vidas. Ele não mudou. Por isso, eu tenho tanta certeza, porque eu já vivi grandes milagres e sei que vou viver grandes, e tomo posse aqui desta palavra, porque Deus, Ele é maravilhoso. O que Ele faz na minha, Ele fará na sua grandes coisas. Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glórias, 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 glórias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu não sei qual o problema, é financeiro. Digo para você também que já vivi muitas vezes isso. Meu marido também já testemunhou. Quando tínhamos filho pequeno, tenho 30 e poucos anos de casado, já perdi até a conta. Ei, glórias a Deus, mas Deus sempre ali com a gente. Vale a pena. Vale a pena buscarmos, vale a pena interceder. Eu falo para você nessa tarde, ei, você que está intercedendo por alguém, continua, porque nós vimos aqui esse centurião. Ele intercedeu e Jesus curou. Vale a pena. Não desiste não, não desiste não. E quando parece que é o fim, porque para essa viúva chegou a morte, foi o fim para ela. Foi o fim para ela, chegou a morte. Eu imagino a dor dela, vendo eles colocar ali no caixão, colocar aquelas flores, aquela coisa tão triste, um filho, imagina a dor. Eu não sei qual é a sua dor, o que você está passando, mas Jesus, Ele sabe. Por isso, Ele colocou essa palavra ao meu coração para falar. Fala para os meus filhos que vão ouvir essa palavra, para essa igreja que entra lá, para este povo. Ei, glórias a Deus, Jesus é aquele que passa de cidade em cidade, não importa onde você está. Não importa, eu sei que Ele veio aqui em Santa Catarina, no meu estado, Ele está todos os dias aqui comigo, Ele entra na minha casa, Ele entra na tua casa, Ele entra no teu trabalho. Jesus, Ele é onipotente, onipresente, isso quer dizer que Ele ouve, Ele é presente em todo momento, Ele está em todos os lugares, em todo momento. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, não importa qual país que você esteja, não importa. Ele é onipotente, Ele é onipresente.
Ele é único, Ele é poderoso, e Ele faz e Ele quer. E agora nós vamos orar por esta palavra. Pai, em nome de Jesus, eu ministrei a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vá adiante, Pai. Vai adiante nesta cidade, como o Senhor saiu aqui de Cafarnaum e foi para a cidade de Naim. Vai, meu Pai. Meu Pai Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que curou o servo daquele centurião de Cafarnaum. E o Senhor é esse que deu vida. O Senhor é vida. Neste momento, Pai, em nome de Jesus, eu te peço vida. Eu não sei o que está perdido na vida desta família, Pai. Eu não sei qual a situação que essa família e que todos esses estão vendo, essa pessoa, porque aqui todos tinham uma multidão vendo o sofrimento dessa mulher. Mas eu sei e profetizo em nome de Jesus que essa mesma multidão que viu você chorar, essa multidão vai ver você sorrir, você se alegrar. A alegria está chegando na tua casa, a alegria está indo de encontro com você. Em nome de Jesus, recebe, a alegria está indo de encontro com você, porque foi isso que Jesus fez. Aquela mulher estava chorando, aquela multidão estava ali chorando. E todos viram, a alegria está indo de encontro e todos verão. Todos será uma grande multidão que vai ver. Todos esses que estão do teu lado vendo esta situação impossível, todos verão. Todos verão a glória e o milagre de Deus na tua vida, no teu lar, no teu casamento, na tua saúde, em todas as áreas. Eu profetizo no nome de Jesus. O nome de Jesus, glórias, glórias, glórias. Glórias, 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 glórias. Louvado seja Deus, fique com esta palavra. Guarde ela no teu coração, guarde ela no teu coração. Jesus é a vida. Não há nada impossível para Ele. Não há nada. E compartilhe essa mensagem. Dê o seu like. Se inscreva no canal. Para mais vidas, ative o sininho para você receber as notificações do YouTube, para que ele, todos os dias vamos estar postando os vídeos, para que Jesus entre na tua casa, para que Jesus para entrar vida na tua casa, para entrar saúde, para entrar tudo que necessita, porque Jesus, quando Ele vai, Ele leva tudo que você precisa. Então ative o sininho, porque aí o YouTube reconhece e aí ele vai enviando para você quando chega mensagem nova e você não perde a bênção, porque a palavra do Senhor, ela é abençoada. Tudo que Deus fez na minha vida, e eu sei, foi grandes coisas na minha vida. Por isso eu falo para você com todo o amor do meu coração, porque eu vivi milagres. Eu fui curada do Covid. Tantas outras coisas Deus fez na minha vida e Deus fará na sua. Deus, Ele faz. Deus, Ele é maravilhoso, Ele faz. Um abraço. Louvado seja Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e as misericórdias dele sejam não só hoje, mas eternamente para você. Todos os dias, receba a graça, a paz e a misericórdia dele, porque ele é misericordioso. Ele é a vida. Ele é a vida. Um abraço no teu coração. Jesus te ama. Amém? Glória a Deus.